Vamos lá, pessoal. Vamos aí, galera do terceirão. Vamos fazer a correção aí da atividade um e 2. Atividade um e 2 aí, para a gente poder seguir adiante com o nosso conteúdo. Pessoal, apenas lembrando que na sequência nós vamos ter vídeos explicativos do período, tá, gente? Então, dê uma olhadinha depois nos vídeos em questão, que vão ser muito importantes aí, beleza? Faça uma relação entre os seguintes governos: Collor, FHC, Lula e Dilma, suas principais características e seus respectivos problemas. Atenção para a resposta. O Brasil atravessou uma fase de desnacionalização e abertura de sua economia no final da década de 90. Comandados então pelo presidente Fernando Collor de Mello, seus efeitos foram positivos para alguns setores, que se tornaram mais competitivos, mas nocivos para outros, devido à falta de credibilidade das instituições envolvidas nesse processo pela maneira como foram conduzidas algumas políticas públicas, principalmente no que tange às privatizações. A falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, essenciais para o desenvolvimento econômico de uma nação, também não foram privilegiados. Em 1991, o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinaram o Tratado de Assunção, que fundou o Bloco Econômico Mercosul, para pôr fim a algumas barreiras alfandegárias e fomentar políticas econômicas entre os países membros. A criação do bloco representou mais uma etapa da abertura econômica brasileira, ainda que a integração permanecesse restrita aos países vizinhos e com os quais o Brasil já detinha muitos laços comerciais. As transformações decorrentes das políticas do governo de Collor introduziram mais algumas ideias neoliberais que podem ser sintetizadas como sendo uma redução da participação do Estado como regulador da economia e maior liberdade de atuação em empreendedores privados e capital internacional. A curta passagem de Itamar Franco como presidente após o impeachment de Collor em 92 ficou caracterizada como a preparação para o Plano Real, que culminou na eleição do sociólogo e professor Fernando Henrique Cardoso em 94, um dos idealizadores do projeto. Na esfera ideológica, FHC, como ficou conhecido, o ex-presidente buscou uma política nitidamente sintonizada com as práticas neoliberais, que é tipo um estilo liberal meio com misturas aí de intervenção do Estado, se é que a gente pode chamá-los de liberais e tudo mais, tá? Acelerando então os processos de privatização e buscando descentralizar a administração em diversos segmentos da sociedade. A política de juros altos, no Brasil, até os dias atuais, pratica maiores taxas de juros do mundo. Foi fortalecida para impedir a desvalorização do real e combater a inflação para o mercado brasileiro. Com mais reservas em dólares, o dinheiro brasileiro ficava relativamente valorizado e os países também ganhavam confiabilidade junto aos credores internacionais. Infelizmente, nem todo investimento que chegou até o Brasil naquele momento foi produtivo, Isto é, aquele que atravessa de alguma maneira uma cadeia econômica de produção, seja ela industrial, agricultura ou outro segmento qualquer. Muitos capitais que ingressaram no território brasileiro foram meramente especulativos. Nada produziram senão rendimento para banqueiros e investidores internacionais. Galera que mexe com bolsa de valores, mais ou menos essa ideia. Ao final de seu segundo mandato, no ano de 2002, Fernando Henrique não deixou de expressar as suas políticas consolidadas em propostas concretas para o seu sucessor. Em resposta à população brasileira, elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, cuja eleição configurou um momento histórico para o país em razão do seu passado pobre e origem humilde, Existe uma frase do Lenine muito legal, Lenine, que é um cantor brasileiro muito famoso, e ele vai falar o seguinte,
a gente conseguiu colocar um partido genuinamente de pessoas que eram trabalhadoras, né? Mas o líder praticou algo imperdoável, né? Então, se a gente for observar, o Brasil ele teve a sua ótima possibilidade em demonstrar as questões sociais, em demonstrar as questões aí políticas sociais, aonde assim, eles ingressaram na mesma veia corruptiva de todos os outros governos, né? O ex-sindicalista Lula, então, apostou no seu carisma e populismo para introduzir grandes projetos sociais, como Fome Zero, Bolsa Família. Só um detalhe, o Bolsa Família, ele é um programa adaptado já do governo FHC, que foi criado, inclusive, pela esposa do Fernando Henrique Cardoso, Dona Ruth Cardoso, né? Então, a ideia de assistencialização já rolava e existia o plano no governo do Fernando Henrique. Então, o que o Lula acabou fazendo? O Lula ele foi lá, pegou o projeto, ele juntou todos os projetos em um só e acabou soltando aí pra galera, que é o popular Bolsa Família, né, que muita gente discrimina, mas pouquíssimas pessoas têm acesso à informação ou querem ter o acesso à informação porque é muito mais fácil criticar sem ao menos estudar e conhecer, né? Eu particularmente, vocês sabem, eu não sou nem petista, nem nada do tipo, ou sei lá, bolsonarista, mas assim, o que dá certo, o que é projeto bom, a gente tem que valorizar, né? E o projeto do Bolsa Família, ele foi um projeto muito bom, né? Um projeto assistencialista, né? Aonde procurava, né, trazer aí a mesma oportunidade de chance para todas as pessoas, né? No plano político, em busca da maior governabilidade, Lula, do Partido dos Trabalhadores, buscou aliança com o PMDB, partido evidentemente voltado à elite agrária do Brasil, né? Então a gente vai ver que muita gente disse isso, principalmente petistas, né? Que o PT ele fez aliança com o diabo, né? Por quê? Porque a galera do PMDB é uma galera que estava no governo desde o período militar, né? Então a gente vai observar aí que quando a gente fala buscou aliança com o PMDB, partido evidentemente voltado à elite agrária do Brasil, era um dos partidos que mais evidentemente também meteu a mão no Brasil, roubou muita coisa também, né? Na figura dos seus governantes, né? Na verdade, não só o PMDB, mas a gente tem mais de 31 siglas aí, você pode colocar que pelo menos alguma pessoa de dentro da sigla já teve algum tipo de envolvimento corruptivo dentro da nação, certo? Apesar de uma ideologia distinta do governo anterior e da retórica pautada nas questões sociais, o governo Lula ficou bastante marcado pela manutenção da estabilidade econômica e pelo aproveitamento da conjuntura internacional favorável ao crescimento dos países emergentes e à valorização das nossas commodities, que são produtos primários negociáveis em bolsas de valores. O país perpetuou, então, a vocação Pessoal, vamos trabalhar aqui, então, ó, rapidinho, a atividade avaliativa 2, né? Para a gente não perder tempo, ela é bem curtinha, né? Na verdade, né? Nós temos aí, acredito que só 3, né? 3 questões, e a terceira questão é o da atividade avaliativa 1. Mas, ó, exercício 1. No dia 25 de janeiro de 84, milhares de pessoas se reuniram na Praça da Sé, na cidade de São Paulo, para a realização do primeiro comício do movimento que se espalharia pelo Brasil, conhecido na história como Diretas Já. Pessoal, o que é a Diretas Já, né? Então, tipo, na verdade, é a luta do povo, né, para se poder votar diretamente no membro do executivo, né? E a questão a seguir, pessoal, refere-se a um trecho do discurso do presidente Fernando Collor de Mello. Vocês podem estar lendo o trecho e daí
vocês vão precisar explicar e procurar a resposta correta.